Agradecemos a valorosa participação do professor Elton Xavier, sempre contribuindo com o nosso congresso. E passamos agora para a última palestrante desta manhã, a professora Thalita Soares Moran. A professora Thalita é graduada em Direito pela Universidade Estadual de Montes Claros, advogada, especialista em Direito Processual Penal, ou de Civil, a influência do processo penal aí, professor. Professora de Processo Civil e Direito do Consumidor das Faculdades Santo Agostinho e do SAJ da Unimontes. Pois bem, para não cansá-los muito, e até mesmo porque o horário do almoço já se aproxima, não quero ouvir roncos, né? Até pedir para as luzes serem acesas, porque sei que depois de palestras tão brilhantes, certamente a cabeça já deve estar estupefata de tantas ideias. Então eu peço até licença para deixar meu tom retórico e muito formal de lado, e, inevitavelmente, em função da prática da advocacia, esse tom que muito desagrada nos congressos que tem um público misto, como é o caso deste congresso dessa vez. Então, peço licença até para usar uma técnica de conferência bastante recorrente, que é a técnica da leitura interpretada, a fim de que eu possa dar meu recado em pouco tempo e não esquecer nenhuma das ideias que, muito amorosamente, procurei trazer para este evento. Pois bem, parafraseando Roberto Lira Filho, sempre me encantou muito a ideia do direito achado na rua, das pequenas situações cotidianas que compõem um farto manancial de estudos jurídicos. Logicamente, sem desprezar as grandes questões sociais que movem o estudo do direito, me chama mais atenção o enfoque jurídico dos fatos sociais prosaicos, triviais, nascidos da esfera privada, da qual eu mesma possa me sentir atriz, participante desse processo. E assim, se eu fosse dotada de algum dom artístico, certamente eu gostaria de ser escritora. E como escritora, acho que não fugiria à tentação das crônicas, estilo consagrado por Rubem Alves, para quem o dia a dia é mesmo a fonte insuperável da nossa inspiração. Bom, então tendo aqui a petulância de me arvorar, como na época da adolescência o fiz através de um blog, uma cronista forense, proponho a vocês nessa manhã, nessa minha pequena conferência, que parta uma fatia de uma cena do cotidiano e deguste os ingredientes de um bolo jurídico que pode ser preparado no forno da casa de cada um de vocês. Então, exercitando esses meus poucos dotes literários, vou tentar contar-lhes uma história bem brasileira, da qual eu fui personagem coadjuvante. Há alguns anos atrás, quando Dona Dora entrou na sala do meu escritório, eu imaginei que aquela senhora, já madura, de cabelos grisalhos, anos antes, teria ostentado uma beleza exuberante. Mas o olhar de derrota, todavia, sugeria que hoje faltavam-lhe forças ou recursos para colocar-se mais radiante. Ofereci água e café, e a recusa de Dona Dora fez-me ter certeza de que ela não se sentia à vontade, muito antes, pelo contrário, se sentia constrangida em conversar com uma advogada. Começou a sua fala, antes de qualquer coisa, tal como um réu confesso pedindo absolvição. Doutora, se não puder me ajudar, pelo menos não me recrimine. Imaginei que aquela senhora exausta estava prestes a me contar um ato escandaloso, criminoso, repugnável. Mas eu, muito confortável, do outro lado da mesa, sentada na cadeira daqueles que no direito, professor Richardson, não recebem o fardo pesado de julgar, sorvi um pouco da minha água e, na expressão corporal que já denunciava um tomar fôlego para emprestar aos meus ouvidos de advogada a história que já começava a me intrigar. Revelando uma certa timidez, Dona Dora contou-me que aos 40 e poucos anos tornou-se viúva de um funcionário público federal, que lhe deixou um casal de filhos e uma pensão adjetivada por ela mesma como boa, algo em torno de 4 salários mínimos mensais. Marejou os olhos ao descrever o falecido marido como um homem bom, mas controlador, quase um sovina. Dona Dora sempre foi dona de casa e nunca exerceu atividades fora do lar.
Morava numa casa própria, comprada através de um financiamento quitado pelo marido, pessoa que, aliás, era o único provedor das despesas da família. Os filhos sempre estudaram em escola particular. Lamentou Dona Dora que pouco tempo antes do falecimento de seu marido, o filho mais velho acabava de realizar um dos grandes sonhos da família. Ingressava no ensino superior, cursava odontologia numa das faculdades particulares da nossa região. A filha mais nova ainda cursava o ensino médio e aspirava a ser aprovada no curso de Direito nas faculdades de Santo Agostinho. Pelo que narrou Dona Dora, levava uma vida típica da classe média. Classe entendida por mim como grupo de pessoas cuja renda é capaz de realizar somente e exatamente a metade dos sonhos de consumo que possui. Se não realizou feitos homéricos, por outro lado, Dona Dora também nunca teve nenhum problema grave o bastante para lhe tirar uma noite de sono, sequer até o falecimento do marido. Em verdade, Dona Dora não considerava um problema a falta que sentia do seu falecido companheiro. Queixava-se da história que passou a protagonizar quando se viu na condição de administradora da mesma casa e da mesma família que a vida inteira, paradoxalmente, lhe emprestou o título de dona de casa. Pouco tempo depois do falecimento do marido de Dona Dora, ela passou a perceber uma boa pensão, a mesma boa pensão de que me falou, e acabou descobrindo até que o marido possuía uma pequena poupança, no valor aproximado de R$5.000. No seu pensamento da época, tinha reserva de dinheiro e uma renda suficiente para manter a família dentro do mesmo padrão vivido até então, porque, afinal de contas, vivia em casa própria, tinha um bom plano de saúde para os filhos e para si mesma, e ainda o filho mais velho tinha acabado de conseguir uma bolsa que lhe dava a isenção quase total de estudos. O que mais Dona Dora ia querer da vida, né? Reside aí a grande falácia. Porque, passada a dor do luto, Dona Dora passou a querer mesmo um pouco mais da vida. Ante a falta que sentia do marido, sentiu necessidade de ocupar o tempo ocioso e acabou se matriculando numa aula de ginástica, especialmente para se distrair, ampliar a convivência e, enfim, superar a dor da perda. Só que, com a necessidade de deslocamento, Dona Dora passou a usar mais o carro da família. E aí, o filho mais velho sentiu a necessidade de aquisição de um segundo veículo para suportar a demanda familiar. Dona Dora, então, optou por comprar uma moto financiada. Muito ponderada, ela avaliou se as parcelas do financiamento cabiam no orçamento familiar. E recebeu orientação da própria financeira que a renda familiar era inteiramente compatível com o financiamento que pretendia fazer. A financeira só não levou em consideração que, poucos meses depois de tomar posse do veículo, o filho de Dona Dora se envolveu num acidente, a que não deu causa, mas que causou-lhe grande prejuízo, porque ficou internado alguns dias no hospital e aquela pequena poupança da família acabou sendo usada para o conserto do veículo. Ciente de que não tinha mais nenhum fundo de reserva, Dona Dora arrochou o orçamento, até que foi surpreendida pelo anúncio do casamento da filha. A filha mais nova vinha de um namoro longo e engravidou. Não se sabe por que não planejou bem ou se porque planejou muito bem, em torno da vontade que tinha de casar. Mas certo é que a filha estava muito feliz com a chegada de um neném. E, logicamente, por não exercer nenhuma profissão remunerada, contava com a mãe para fazer o enxoval e ajudar a montar a nova casa. Foi quando, então, Dona Dora conheceu as maravilhas das grandes lojas de eletrodoméstico da nossa cidade. Numa tarde só, ela resolveu a compra da cama, do colchão, do armário, do fogão, da geladeira, do bercinho do neném. Comprou até uma televisão de LCD para a casa do futuro casal. Nem preciso dizer que o valor dessas compras ultrapassava em muito o valor da pensão mensal que ela recebia. Mas, ponderada que sempre foi, sabia que conseguiria pagar as prestações mensais. E assim não relutou em fazer as compras. Cedendo ainda aos pedidos da filha, também pagou pelo vestido de noiva e fez uma pequena recepção em sua casa para comemorar o casamento. Afinal, para os católicos, tal qual Dona Dora era, casamento
é uma vez só. Por opção, Dona Dora preferiu passar um certo aperto nos próximos meses e fazer tudo o que a filha tinha direito por ocasião do casamento. Sendo assim, nos meses seguintes, teve muita dificuldade para chegar ao final do mês. E mesmo pondo as contas na ponta do lápis, o gás que acabava, o presentinho da vizinha, a vontade de comer um pão quentinho na padaria, a tintura do cabelo ou o sapato da vitrine que entrava em liquidação, eram despesas não computadas, mas que tinham o condão de desviar a renda da família. E foi assim que Dona Dora tomou um susto. Quando ultrapassado o limite do cheque especial, o banco ligou informando que um cheque seu tinha sido devolvido. Por ser muito correta com seus compromissos, recorreu à ajuda de familiares e acabou recuperando o cheque. Arrochou ainda mais o orçamento doméstico e procurou cortar as despesas consideradas supérfluas. Mas ela me confessou que sentiu muita dificuldade em mudar o seu modo de viver a vida. Assim, Dona Dora descobriu, aos poucos, que o custo de se manter no mesmo padrão tem um só nome e vários preços. O nome? Juros. O preço? Taxas que variam de 3% a 15% ao consumidor. Desse modo, a cada mês, Dona Dora rateava as despesas da casa e o que sobrava dividia com as prestações que mês a mês se venciam. Antes de quitar a moto do filho, o filho formou-se. E lá veio mais uma despesa nunca antes pensada. E olha que eu não estou falando das despesas com o baile de formatura. O ingresso no mercado de trabalho não era imediato, de modo que o seu filho necessitava de auxílio. Por mais que já trabalhasse e possuísse alguma renda como dentista, o jovem rapaz ainda carecia de investimento. O seu material profissional era indispensável e caro. O rapaz cursava especialização e pretendia fazer um cursinho preparatório para um concurso público na sua área. Absolutamente nada contra cursinhos preparatórios. Alguma coisa contra a obrigatoriedade de fazê-los. Mas Dona Dora estava muito certa de que seu auxílio era imprescindível e acabou cedendo a uma tentação até então recusada. Contraiu um empréstimo consignado. Importante descrever que Dona Dora repetia para mim, em sua fala, exatamente o conteúdo dos informes publicitários e as campanhas de marketing das financeiras que operam esse tipo de crédito. Ela dizia que procurou esse tipo de financiamento basicamente porque não havia necessidade de consulta ao SPC e ao Serasa, porque a essa altura da vida o seu nome já estava negativado, bem como porque ela acreditava que esse tipo de financiamento praticava as menores taxas do mercado. Em função do empréstimo, ela passou a viver ainda mais modestamente, porque, aliás, é bom lembrar que 30% da sua renda agora estava comprometida com o pagamento do financiamento. Diante das dificuldades, Dona Dora resolveu vender o automóvel, mas ao invés de poupar o saldo da venda do automóvel da família, Dona Dora optou por comprar um novo automóvel. Assim, vendeu a moto e, com o saldo do automóvel antigo, comprou um carro mais novo, mais moderno, porque, afinal de contas, o filho agora era um dentista, não podia andar de moto, tinha que ter um veículo para se deslocar. Deste modo, nem preciso dizer que o financiamento da moto agora foi transmudado no financiamento do carro. Nessa época, Dona Dora já não se abatia mais com as cartas de cobrança, o cheque especial já fazia parte do seu orçamento, era habitual o pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Com algum constrangimento, é verdade, ela procurava justificar a sua conduta, dizendo que mesmo sabendo dos limites da renda, quando o filho pequeno, ou melhor, quando o neto pequeno, filho da sua filha, lhe pedia um brinquedinho novo, era impossível dizer não. Afinal, mais vale um gosto que um dinheiro no bolso, Palavras dela. Mas a tragédia mesmo se abateu na vida da Dona Dora quando o genro perdeu o emprego. E logo na sequência, ruído aquele casamento tão bem planejado, a filha voltou com o neto a morar na casa junto com Dona Dora. Provando que não é tão certo o ditado que onde come um, come dois, come três e come quatro, as despesas aumentaram. E, ato contínuo,
acumularam-se algumas prestações do carro, além do IPVA, vencido e não pago. Ironizando seu próprio destino, afirmando, como os sertanejos da nossa terra dizem, que desgraça pouco é bobagem, o filho de Dona Rosa foi parado numa blitz. E aí, para a liberação do carro, mais uma liberação de um empréstimo. Mas para gravar, Dona Dora, nos meses seguintes, acabou sendo diagnosticada por um médico como portadora de um pequeno tumor no útero e foi submetida a uma cirurgia que correu tudo bem, mas que não era acobertada pelo seu plano de saúde. Na bem da verdade, esses últimos movimentos, essas últimas dívidas contraídas por Dona Dora, segundo ela mesma, foram as responsáveis por trazê-lo até mim. Na verdade, uma financeira havia ajuizado uma ação de busca e apreensão do veículo, visando resgatar o único veículo da família, já que várias prestações se acumulavam inadimplidas, razão pela qual entrava no meu escritório. Curiosamente, em sua narrativa, Dona Dora não usou em nenhum momento a palavra superendividamento. E também não disse conhecer a grande jurista gaúcha, Cláudia Lima Marques. Mas quando finalmente aceitou um copo de água, pensou em voz alta que não conseguia entender como é que foi parar naquela situação jamais desejada, mas sequer imaginava. Pode até ser que Dona Dora esteja presente aqui nesse auditório nessa manhã, porque os dados fornecidos pelo INSS revelam que cerca de 40% dos aposentados e pensionistas já tomaram crédito consignado pelo menos uma vez nos últimos 5 anos. E a ACREF, Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, informa que no ano passado registrou 9,3% de inadimplência quanto ao financiamento de veículos. Repito, 40% dos aposentados e pensionistas já usaram o crédito consignado. E cerca de 10% dos contratos de financiamento fecharam o ano passado inadimplentes. O endividamento, pois, não é um fato isolado, mas é um fenômeno social, inerente à nossa sociedade de consumo, e que decorre exatamente de uma das molas propulsoras do sistema de produção capitalista, que é o crédito. Para os economistas, crédito é a negociação de uma obrigação futura, capaz de conferir poder de compra a quem não tem dinheiro necessário para realizá-la. Já para os juristas, crédito é o direito do devedor de obter uma prestação do devedor. Na saudável aproximação entre o direito e a economia, pode-se entender o crédito como a permissão para o uso do capital alheio, de modo que na assimilação comum é mesmo correto falar que crédito é sinônimo de empréstimo. Em que pese as diferentes perspectivas observadas pelas mais diversas áreas do conhecimento, é ponto pacífico que o crédito representa atualmente, para a construção da sociedade mundial, um fator imprescindível ao desenvolvimento socioeconômico, na exata medida em que fomenta de maneira efetiva a circulação de riquezas, que é o grande pilar do fenômeno da globalização. No Brasil, seguindo uma tendência mundial após a estabilização econômica e controle inflacionário obtidos pela implementação do Plano Real, verificou-se a partir dos anos 90 um progressivo aumento das linhas de financiamento através de ações da iniciativa privada, bem como se notou o surgimento de políticas públicas no sentido de permitir o acesso ao crédito de pequenos empreendedores ou mesmo de pessoas físicas, através de operações de crédito pessoal com o objetivo de ampliar, em geral, o poder de compra da nossa população. Ocorre que se, por um lado, o fomento ao crédito é salutar ao desenvolvimento socioeconômico da conjuntura brasileira, por outro, a ampliação do acesso ao crédito pode levar a processos de endividamento, especialmente quando se trata de crédito concedido a pessoas físicas, seja através de contratos de mútuo financeiro, propriamente falando, seja através de empréstimo de valores com restituição através de desconto em folha de pagamento, famoso crédito consignado, seja através de operações de cartão de crédito, ou ainda simplesmente através das aquisições a prazo, mediante cheque, nota promissória ou conhecido carnezinho. No Brasil, o fenômeno do endividamento passou a ser estudado cientificamente há pouco tempo.
sendo de se destacar os estudos coordenados pela professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável pela definição do próprio fenômeno do endividamento, já que até os idos de 2003 não havia sequer um consenso sobre o que seria esse fato social. É dela o conceito que considera endividado a pessoa física, consumidor, leigo e de boa fé, que apresenta uma impossibilidade global de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo. Alguns juristas chegam a falar em sobreendividamento ou superendividamento para reforçar a ideia de que os sujeitos dessa categoria não possuem meios de saldar suas dívidas a curto ou médio prazo. Tomando como sinônimo endividado, superendividado ou sobreendividado, é muito mais relevante categorizar o que seria o endividamento ativo e o que seria o endividamento passivo. Nesse vão, entende-se como endividamento ativo aquele que é proveniente de uma grande acumulação de dívidas, desde que boa fé. É o endividamento que atinge o consumidor, abram aspas, que gasta mais do que ganha, porque quer manter um padrão de vida por ele mesmo imposto. Já o endividamento passivo surge a partir de um fato superveniente à vida da pessoa, que a leva a ficar endividada, impossibilitando a quitação das suas dívidas vencidas e a vencer. O endividamento passivo pode acontecer, por exemplo, em razão da perda do emprego, do divórcio, por doença, por morte familiar, dentre muitas outras situações que podem implicar na redução da renda. No direito comparado, o fenômeno do endividamento é regrado sobretudo na Europa, sendo de se fazer destaque a legislação que equivale a um Código do Consumidor em vigência na França. No atual sistema francês, o devedor considerado superendividado tem direito a uma moratória de até 2 anos, capaz de suspender todas as suas execuções em curso, podendo, inclusive, fazer jus a um financiamento de todas as suas dívidas através de um parcelamento sem juros e que venha a ser homologado pelo juiz. Provavelmente, fenômeno semelhante do que ocorre na Lei de Recuperação Judicial brasileira. No Brasil, ainda não existe um tratamento legislativo específico da matéria, cabendo ao cidadão superendividado recorrer às regras do Código de Defesa do Consumidor, sistema que possibilita êxito, quando no muito, em torno da discussão da publicidade enganosa ou das cláusulas abusivas, que certamente são fartas nos contratos que envolvem financiamento ou crédito. Mas, em todo caso, ainda permanece a dúvida, que eu disse ser quase existencial, desta conferência. O que o Estado tem a ver com isso? O que teria o Estado a ver com o endividamento? Superando o mito de que o endividamento é um drama individual, que decorre da má gestão dos próprios recursos ou das finanças pessoais, ao observar as origens da crise atual, da qual ainda não se curou os Estados Unidos, descobre-se que o endividamento é um fato social, em muito ligado ao modelo de Estado adotado. Isso porque o liberalismo econômico, ou neoliberalismo, como queiram, fundamenta-se, sobretudo, na autorregulamentação de mercados. É bem verdade que a tendência socializante vivida no Brasil propõe a criação de políticas públicas includentes, garantidoras de direitos sociais, o que revela uma participação estatal. Mas, ao que se sabe, não compõe propriamente um direito social o acesso a bens de consumo, de modo que o Estado pouco intervém nos mecanismos de concessão de crédito. E, mais ainda, o Estado quase não se preocupa com os mecanismos de recuperação desse crédito, de modo que o consumidor acaba se tornando mesmo refém do mercado. E essa submissão ao mercado acontece, em função do fato de que a perversidade que o modo de produção capitalista esconde está na satisfação de necessidades de consumo, sempre ligada à criação de novas necessidades. Assim, num círculo vicioso, a necessidade de escoamento da produção exige ampliação do mercado, que, por sua vez, fomenta a concessão de crédito, que, por sua vez, vai permitir o acesso da população aos bens de consumo e que, por sua vez, vai gerar a necessidade de mais produção a ser despejada no mercado.
Estudos antropológicos explicam que a satisfação das necessidades humanas dentro da concepção de mercado é um paradoxo em si mesmo. Porque o bem-estar provocado pela satisfação de uma necessidade de consumo não é pleno o bastante para inibir o nascimento de outras necessidades. Assim, as necessidades de consumo jamais serão inteiramente satisfeitas. E é isso que move a máquina capitalista. Não que eu esteja aqui fazendo um discurso socialista, muito antes pelo contrário, até mesmo porque minha essência privatista não me permite. Mas se me permitam uma comparação grosseira, negar a responsabilidade do Estado frente ao endividado equivale a culpar a vítima de um assalto por não ter construído muros altos, como falava o professor Daniele, por não ter colocado cerca elétrica, como também falava o professor Daniele. O endividamento pessoal, logicamente, é um fato social de origem muito mais profundas do que o simples descontrole orçamentário doméstico, razão pela qual, assim como o Estado hoje se preocupa com o aumento da criminalidade, é bem provável que, num futuro próximo, o Estado venha a se preocupar com o aumento dos níveis de endividamento pessoal, conforme alguns países da Europa hoje já apresentam órgãos inteiramente voltados para a captação de dados do mercado que possam sinalizar um maior ou menor índice ou grau de endividamento. Na semana que vem, entre os dias 18 e 21, acontecerá, em Florianópolis, o 10º Congresso Nacional de Direito do Consumidor, realizado pela Brasilcom, que é uma associação civil de caráter científico, organizada com o fito de desenvolver política e direito do consumidor. Nesse evento, será aguardada com grande ansiosidade a apresentação dos estudos que nortearão a apresentação de um anteprojeto de lei que, a exemplo do que já acontece com sucesso na França e na Alemanha, estabelecerá no Brasil regras materiais e processuais aptas a prevenir e remediar o superendividamento. É verdade que iniciativas bem-sucedidas, como as do Núcleo de Tratamento do Superendividamento do PROCON de São Paulo e o desenvolvimento de um projeto piloto no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com vistas a estabelecer a conciliação entre o superendividado e os seus credores, são ações que sinalizam a necessidade de cooperação institucional para solucionar o drama do endividado. Hoje, são agentes determinantes para a proteção do endividado os PROCONs estaduais e municipais, mormente no que tange à orientação. E o Poder Judiciário, no que tange ao fomento à conciliação ou da própria solução dos litígios e conflitos que decorrem desse fato social. Mas em que pese a utilidade e relevância do desenvolvimento de ações múltiplas em torno do endividamento, certo é que a ausência de legislação sobre o assunto é um enorme obstáculo a ser transposto. Isso porque, diante do atual sistema jurídico, o endividado, inevitavelmente, se submete às regras da cobrança comum, o que muitas vezes inviabiliza a continuidade da renegociação das suas próprias dívidas, ou mesmo impede, através da negativação em cadastros ou da penhora, o exercício de atividades que poderiam, a médio prazo, fornecer recursos capazes de adimplir as obrigações assumidas. Há que se falar também na imperiosa necessidade de conscientização dos brasileiros quanto ao uso do crédito. Logicamente, isso é papel primordial do próprio Estado. Concluo dizendo que, ao meu ver, o controle desse mal social perpassa mesmo pelo fomento de medidas bem menos custosas que o controle das taxas de juros que são praticadas no mercado interno, mas talvez tão difíceis quanto dobrar os grandes grupos financeiros que controlam o crédito em nosso país e fazem fortuna sobre os endividados. Para mim, induzir a crença dos brasileiros de que o contrário do endividamento não é o não endividamento, e sim o investimento, é talvez a tarefa árdua, mas necessária, aos agentes públicos do futuro que ostentem a verdadeira preocupação com os relevantes fundamentos jurídicos que estão por trás de muitas e muitas histórias, como as de Dona Dora. Já ia estar me esquecendo. Esqueci de contar o final da história de Dona Dora. Através de um empréstimo tomado noutro banco,
ela conseguiu a purgação da mora e conservou-se na posse do seu carro, tendo sido extinta a ação de busca e apreensão. Mas há algumas semanas atrás, eu encontrei Dona Dora num shopping de Montes Claros e ela me contou que o filho casou-se e que agora tomou mais um empréstimo para construir a sua casa na laje da casa dela. A filha, por sua vez, não voltou no casamento, voltou a estudar, mas está grávida do segundo neto de Dona Dora. E assim, corroborando o círculo vicioso, confirma a tese de que a felicidade enlatada que o nosso Estado brasileiro tem nos vendido contém muito, mas muito conservante. Obrigada. Agradecemos a professora Thalita, a sua contribuição para o nosso congresso. E, gente, em função do horário, as perguntas que vocês têm dirigidas aos palestrantes, elas vão poder ser encaminhadas através do site do congresso. Quem já teve a curiosidade de entrar no site do congresso e quem não teve a curiosidade ainda, vocês podem acessar www.congressodireito.com.br. Lá no link, em cada palestrante existe a possibilidade de vocês postarem perguntas a eles. Então, vocês, por favor, as perguntas que queiram fazer, encaminhem através do site e os palestrantes responderão a tempo. Senhoras e senhores, boa noite. Com o advento da Constituição Federal de 1988, inaugurou-se no país, ao menos em termos formais, o Estado